para sempre seja louvado. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria que eu te acolho hoje para falarmos sobre o Santo Terço, sobre o Rosário. Então, a importância de estarmos vivenciando e entendendo o que está por trás da oração do Santo Terço. Então, se você já reza o terço, glória a Deus por isso. Se você ainda não reza, tem algumas restrições. Eu vou estar falando aqui sobre o terço e a importância do Santo Terço, o quanto o Santo Terço nos aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fica conosco até o final, que isso aqui vai ser bem interessante. Meus amados, o terço é uma oração da igreja muito antiga, e que Nossa Senhora, nas aparições de Fátima, ela pedia para que rezássemos o Santo Rosário, para que rezássemos o terço, né? Então, o terço é uma arma poderosa no combate contra Satanás. Muitos exorcistas vão relatar fatos, situações de que durante os exorcismos, quando eles, geralmente o padre, o sacerdote, estava ali fazendo a oração do exorcismo, as pessoas que estavam no apoio estavam ali rezando em silêncio o terço. E o quanto isso incomodava Satanás, né? A pessoa que estava possessa. E o terço em si, quando se aproximava da pessoa, o terço abençoado, claro, o quanto isso queimava a pessoa que estava possessa. Então, são situações que provam, que mostram a eficácia do terço na nossa intimidade com Deus. Então, e quebrando alguns tabus, as pessoas pensam, quando eu rezo o terço, eu rezo para Nossa Senhora. Não. Nossa Senhora, ela sempre aponta para Jesus. Então, quando nós rezamos o terço, nós rezamos com Maria para Jesus. Nós estamos rezando para Jesus. E o terço nada mais é do que a meditação do Evangelho. Todo terço nós meditamos nos mistérios sobre o Evangelho, sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, as passagens bíblicas que nós temos no Evangelho. E hoje eu vou estar mostrando para vocês a fundamentação de cada mistério do Santo Terço na Bíblia. Então, assim, fica conosco que vai ser bem interessante, tá? Então, primeiro entendendo o terço. O terço nós vamos rezar ele meditando, como eu já falei, os mistérios que estão na Sagrada Escritura, que estão na Bíblia. Vou estar dando uma passada aqui quais são os mistérios, depois eu vou para o terço para mostrar como é que a gente vai rezar lá no terço, tá? Então, os mistérios do terço na Bíblia. Primeiro a gente começa, o que é o Rosário? O Rosário é toda a oração, toda a meditação do Evangelho dividida em mistérios. Atualmente nós temos 4 mistérios. Começamos o Rosário com os mistérios gozosos, que são os mistérios que falam do início da vida de Jesus. Então, desde da anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora, dizendo que ela seria a mãe do Salvador, esse é o primeiro mistério gozoso, indo até o final dos mistérios gozosos, onde fala ali sobre Jesus que se perde no tempo e depois ele é encontrado. Então, esse é o início da vida de Jesus que nós meditamos nos mistérios gozosos. Em seguida, a gente passa para os mistérios luminosos. Esse mistério luminoso ele foi acrescentado depois, foi até sugestão de um padre brasileiro para o Santo Papa. Então, o que os mistérios luminosos vai tratar? Então, dando continuidade aos mistérios gozosos, aqui a gente vai falar, primeiro mistério luminoso, do batismo de Jesus, né? Passando pelo primeiro milagre público dele nas bodas de Caná, até chegar na instituição da Eucaristia, né? Então, esses mistérios sempre são 5 mistérios. Eles vão estar dentro dos mistérios luminosos, depois eu vou detalhar. Em seguida, a gente passa para os mistérios dolorosos, aqui são as dores de Jesus. Então, momentos que Jesus sofreu, e a gente vai sofrer junto com ele quando a gente medita os mistérios dolorosos. O primeiro deles é a agonia de Jesus, no Horto das Oliveiras, e finalizando com a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um dia que a gente medita as dores de Jesus. Em seguida, a gente passa para os mistérios da glória, o último. Então, glorioso, eu amo meditar esse mistério, porque essas são coisas boas. Então, aqui a gente vai ter o primeiro mistério glorioso, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi crucificado, dando continuidade ao mistério anterior, né? Então, a gente vai meditar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, indo até a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra, passando pela descida do Espírito Santo, a assunção de Nossa Senhora e assim por diante, né? Então, com isso, nós fechamos o Evangelho meditando a vida de Jesus. Então, é importante que a gente entenda isso. Quando eu paro para rezar o terço ou o rosário, eu estou meditando a vida de Jesus.
né? A paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso faz com que eu esteja conectado, esteja meditando, eu esteja conectado com Deus, meditando toda a vida de Jesus aqui na Terra. Então, é interessante, eu sugiro, eu recomendo que você tenha apego à oração do Santo Terço, tá? O que é o Rosário? O Rosário a gente vai meditar os 4 mistérios, a gente vai rezar de uma vez só. O terço não, a gente vai rezar uma parte, um mistério por dia, né? E aí a igreja vai sugerir os dias para a gente rezar cada terço. Por que a gente chama terço? Porque antigamente eram apenas 3 mistérios, não tinha um luminoso. Então a gente rezava um terço, era rezar um terço dos 3. Rezava o doloroso, o glorioso, mas não tinha um luminoso. Hoje nós temos esse quarto que foi acrescentado, mas continua com o nome de terço. Tá? Então a igreja vai recomendar os dias, se a gente quiser rezar o terço, é rapidinho, coisa de no máximo 20, 30 minutos você reza o terço. Né? Se for no pensamento, ali é mais rápido ainda. Então é uma oração rápida, não demora. Então se você puder ter o apego por estar rezando o terço todos os dias, eu te recomendo. Isso vai ser ótimo para a sua vida espiritual. Por mais que você não veja os sinais, mas as coisas vão acontecer. O combate espiritual vai diminuir, você vai estar mais fortalecido diante da presença de Deus, do Evangelho, da Palavra de Deus, que você vai estar meditando com o Santo Terço. E o que é interessante? Eu vou detalhar o texto, mas é importante que a gente saiba o seguinte: quando a gente reza o texto, não são apenas repetições de Pai Nosso e Ave Maria. Realmente isso vai acontecer, mas por quê? Tem um motivo, para que eu esteja concentrado. Então, vou falar um determinado mistério aqui, por exemplo, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Vamos meditar esse mistério agora, né? Glorioso, terceiro mistério glorioso. Então, quando a gente começa a rezar, eu não vou estar focado no Pai Nosso, nas Ave Marias que eu estou rezando, não. Quando eu medito o mistério, eu estou focado no que aquele mistério significa. Então, por exemplo, o terceiro mistério glorioso, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, Nossa Senhora reunidos no cenáculo. O que isso significa? Que o Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora e os apóstolos, dando força a eles para que eles continuassem a missão. Então, nesse momento, eu posso pedir ao Senhor que esse mesmo Espírito Santo desça sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus projetos, para que eu possa ter sabedoria, discernimento, força. E eu vou rezar o Pai Nosso e 10 Ave Marias, meditando esse mistério. Então, a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos reunidos no cenáculo. Então, eu vou passar aquele Pai Nosso e as 10 Ave Marias meditando isso. É como se rezar o Pai Nosso e as 10 Ave Marias seja uma forma de eu estar concentrado no mistério e não viajando, pensando em outras coisas, entende? Então é importante que eu tenha isso em mente. Não vou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas todo esse mistério meditando, pensando, refletindo somente no mistério que eu estou meditando. Então, nesse caso, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, Nossa Senhora reunidos no cenáculo, e assim por diante, entende? Então eu vou passar o Pai Nosso e as 10 Ave Marias meditando o mistério, o mistério, o mistério, a passagem de Deus, o que Jesus viveu. Percebe? Então vamos lá, vamos aos mistérios agora mais detalhadamente. Então, pegando aqui o primeiro mistério, que são os mistérios gozosos. Esse mistério gozoso a gente reza ele dia de segunda, nas segundas e sábados. Tá? Então toda segunda e sábado a gente reza o mistério gozoso. Então esse mistério gozoso vai ser o início da vida de Jesus, ali, da concepção, do anúncio do anjo Gabriel, né? Até Jesus quando se perde no tempo. Então vamos lá, no primeiro mistério gozoso, como eu falei, a gente vai ter a anunciação do anjo à Virgem Maria. Onde é que está isso na Bíblia? Fundamental. Está em Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 38. Então você pode ir lá para verificar. Lá é a fundamentação bíblica para esse mistério. O segundo mistério gozoso é a visitação de Maria à sua prima Santa Isabel. Então Nossa Senhora, quando o anjo anunciou, ela disse: a sua prima está grávida de 6 meses. Santa Isabel, Maria foi lá para poder visitar ela. Onde é que está a fundamentação? Lucas 1, de 38 a 56. O terceiro mistério gozoso, o nascimento de Jesus em Belém. Está em Lucas 2, de 6 a 20. O quarto mistério gozoso, a apresentação de Jesus no templo. Então era uma tradição, quando a criança nasceu, você apresentar aquela criança no templo. Então Nossa Senhora vai para apresentar Jesus e para a purificação no templo. Onde é que está isso? Em Lucas 2, do capítulo 22, versículo 22 ao 39. O quinto mistério gozoso é a perda e encontro de Jesus no templo. Então, quando eles foram para o templo, era uma tradição, eles iam com frequência, vai a família toda, um monte de gente, e na volta, Jesus e Maria voltaram, e pensando que Jesus estava junto com os familiares, não estava. Depois ela percebeu e voltou ao templo para buscar Jesus.
Onde é que está isso? Em Lucas 2, do versículo 41 ao 51. Com isso a gente finaliza os mistérios gozosos. Mistérios luminosos, a gente reza ele no dia de quinta-feira, são os mistérios da luz. Por que na quinta-feira? Mesmo dia que a gente faz a adoração, porque é o dia que foi instituída a Eucaristia, é o dia da Santa Ceia. Então, o primeiro mistério luminoso a gente vai contemplar o batismo de Jesus. Onde é que está isso? Em Mateus 3, de 13 a 17, Marcos 1, de 9 a 11 e Lucas 3, de 21 a 22. Segundo mistério luminoso, a autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná. Aqui é o primeiro milagre público de Jesus. Depois que ele é batizado, vai para o deserto, depois ele vai para as bodas de Caná, um casamento onde ele transforma a água em vinho. O primeiro milagre público dele, a pedido de sua mãe, Nossa Senhora, nossa grande intercessora. Onde é que a gente vê isso? No Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Terceiro mistério luminoso, o anúncio do reino de Deus e convite à conversão. A gente vai ter isso em Mateus 4, 17 e Marcos 1, 14 a 15. O quarto mistério luminoso, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Quando ele subiu lá com os apóstolos pediram para construir tendas e tal. Onde é que a gente vai ter isso? Em Mateus 4, 17, Marcos 1, Mateus 17, de 1 a 8, Marcos 9, de 2 a 8 e Lucas 9, de 28 a 36. Quinto mistério luminoso, nós temos a instituição da Eucaristia, que está em Mateus 26, de 26 a 30, Marcos 14, de 22 a 26, Lucas 22, de 14 a 20 e João 13, de 1 a 20. Então, a instituição da Eucaristia. Por isso que dia de quinta-feira a gente faz a adoração, porque foi o dia que foi instituída a Eucaristia. É o dia recomendado para a gente fazer. A gente pode fazer adoração todos os dias, tá? Corrigindo. Depois a gente passa para os mistérios dolorosos. O que a gente medita nos mistérios dolorosos? São dias de terça e sexta. Então, toda terça e sexta a gente medita as dores de Jesus, os mistérios dolorosos. O primeiro mistério doloroso é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Ele sabia que ia morrer, convida os apóstolos para orar junto com ele ali, porque ele sabe o que vai acontecer com ele na crucificação e morte, né? Então, onde é que está fundamentado esse primeiro mistério doloroso? Em Mateus 26, de 36 a 46. Marcos 14, de 32 a 42, Lucas 22, de 39 a 46. Segundo mistério doloroso, nós temos a flagelação de Jesus atado ali à coluna. Então, onde é que a gente vai ter a fundamentação? Mateus 27, 26, Marcos 15, 15 e João 19, versículo 1. Terceiro mistério doloroso, a coroação de espinhos de Jesus. Em Mateus 27, de 29 a 30, Marcos 15, de 16 a 20. Quarto mistério doloroso, nós temos Jesus carregando a cruz até o alto do Calvário. Então, a gente tem em Mateus 27, de 31 a 32, Marcos 15, de 20b a 21, Lucas 23, de 26 a 32 e João 16, dos versículos 16 a 17. Quinto mistério doloroso, a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Mateus 27, de 33 a 56, Marcos 15, de 22 a 41 e Lucas 23, de 33 a 46. E João 19, do versículo 17 ao 37. Com isso, nós finalizamos os dolorosos e passamos para os mistérios gloriosos. É o último mistério que nós meditamos. A gente reza em dia de quarta e domingo. O primeiro mistério glorioso é a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Aleluia. Está em Mateus 28, de 1 a 10, Marcos 16, de 1 a 8, Lucas 24, de 1 a 12 e João 20, de 1 a 18. Segundo mistério glorioso, a ascensão de Jesus ao céu. Diferente de Nossa Senhora, Jesus ele subiu ao céu, ele ascendeu. Nossa Senhora ela foi assunta, ela foi elevada pelos anjos. Então, segundo mistério, meditamos a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Marcos 16, de 19 a 20, Lucas 24, de 50 a 53 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 6 a 11. Terceiro mistério glorioso, a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora reunida no cenário. Onde é que a gente vai ter isso? Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Quarto mistério glorioso, a assunção de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora foi assunta ao céu, ela foi elevada pelos anjos ao céu. A gente vai ter no Apocalipse 12, versículo 1. E por fim, o último mistério glorioso, a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. A gente vai ter isso em Apocalipse 12, versículo de 1 a 6. Com isso a gente fecha todos
mistérios que a gente reza no Santo Terço, que a gente reza no Rosário. E agora eu vou explicar para vocês de ordem prática como rezar o terço. Então a gente começa rezando o terço com o sinal da cruz. Então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Algo importante no início da oração do terço também é a gente fazer a entrega. Por que a gente está rezando esse terço? Quais são as intenções que eu quero colocar no terço? Então antes de rezar o terço, você fez ali o sinal da cruz, antes de rezar o credo, você coloca as suas intenções. Se você pegar alguns livrinhos, já vai ter uma oraçãozinha pronta, né? Algo importante do texto é que também a gente recebe indulgências rezando o texto, nas intenções do Santo Padre e o Papa. Então tem uma oraçãozinha pronta, você pode encontrar na internet ou você pode fazer a sua própria oração, oferecendo o texto, né, pelas intenções do Santo Padre e o Papa, oferecendo, né, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas suas intenções particulares. Aí você fala pela restauração da saúde de uma pessoa que eu estou rezando, pelo casamento de outra pessoa, pelo meu trabalho, por meus filhos, por meu marido, por minha esposa. Você pode fazer, entregar as suas intenções particulares, mas não deixe de rezar pelo Brasil, pelo Santo Padre e pelas almas do purgatório. A oração pronta que tem ela é mais ou menos assim: Divino Jesus, nós vos oferecemos este texto que vamos rezar, meditando os mistérios de nossa redenção. Concedei-nos por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre e Papa, por todo o clero, por toda a Igreja, por nossas intenções particulares e pelo Brasil. E aí, em seguida, você acrescenta as suas intenções particulares. Bem? Em seguida, segurando a cruz, a gente vai rezar o credo. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente vai rezar o credo, segurando a cruz. Depois, a gente vai rezar aqui um Pai Nosso. Um Pai Nosso. E essas três bolinhas são três Ave Marias. Então, um Pai Nosso e três Ave Marias em honra à Santíssima Trindade. Reza o Pai Nosso e reza três Ave Marias. Quando termina, nós damos um glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Em seguida, nós vamos começar a contemplar os mistérios. Então, por exemplo, se hoje for o mistério glorioso. Então, no primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos rezar um Pai Nosso e 10 Ave Marias contemplando esse mistério. 10 Ave Marias. Ao terminar, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. No segundo mistério glorioso, contemplamos a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. Então, todo esse mistério nós vamos meditar a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele subiu ao céu. Então, nós vamos rezar um Pai Nosso, 10 Ave Marias, contemplando a ascensão do nosso Senhor ao céu. Ao final, damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, e rezamos até o final. Terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Nossa Senhora reunidos no cenáculo. Mais um Pai Nosso e 10 Ave Marias. E assim por diante. Quarto mistério glorioso, a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Um Pai Nosso, 10 Ave Marias. No final, glória ao Pai, ao meu Jesus, perdoai-nos. Quinto e último mistério glorioso, nós vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Rezamos um Pai Nosso, 10 Ave Marias. Ao final, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E aí nós rezamos. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais nos obrigarmos, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E aí finalizamos o texto com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, é importante, se você não tem costume de rezar o texto, você pode encontrar na internet vários vídeos, padres conduzindo oração, você pode acompanhar com eles, até você aprender, né? Mas assim, eu queria botar esse vídeo, eu quero que esse vídeo ele possa te ajudar a entender o porquê do texto, uma explicação, uma formação sobre o texto, né? Então é importante que você busque entender, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente entende. Comece a rezar o texto, depois você vai melhorando, vai aperfeiçoando. E o texto é rapidinho, daqui a pouco você muda, quer rezar um rosário, e isso com certeza vai te aproximar mais de Deus. Então, se esse vídeo fez sentido para você, encaminhe para outras pessoas, para que saibam o poder do texto, saibam a importância e como isso aumenta a nossa intimidade com Deus, a nossa vida de oração. Deixe seus comentários, se tem alguma dúvida, curte, compartilhe e envie para outras pessoas. Um forte abraço, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.